Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é Alberto Avelar. Posterior a uma série de matérias que venho fazendo nesse período de carnaval, hoje vamos falar sobre sustentabilidade, a atual ordem mundial. E como isso tudo que aconteceu nos últimos 50 anos, digamos assim, vai influenciar diretamente a nossa amada Simões Filho. Cidade jovem, com 60 anos, que é a 7ª arrecadação do estado da Bahia, o maior lençol hídrico da região metropolitana, o pulmão verde da cidade e da região metropolitana, uma cidade em amplo desenvolvimento e que conseguiu eleger a deputada estadual Cátia Oliveira com mais de 80 mil votos. Então essa deputada é uma peça fundamental na sustentabilidade. Mas para isso vocês têm que entenderem o que é sustentabilidade. Eu tentei fazer um resumo de um pequeno texto para vocês ficarem fácil de vocês entenderem uma análise técnica sobre sustentabilidade e aonde que eu quero chegar. A sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade do ser humano de interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. O conceito de sustentabilidade é complexo, mas atende a um conjunto de variáveis interdependentes, mas podemos dizer que deve ser a capacidade de interagir as questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais. O termo sustentável provém do latim sustentare, sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar, cuidar. Segundo o relatório, o uso sustentável de recursos naturais deve cumprir as necessidades de gerações presentes para não afetar as gerações futuras. O nosso futuro comum. Em meados dos anos 60, a questão ambiental apresentou-se como urgente, principalmente a partir da crise petrolífera de 73 e 79. A preocupação com a finitude dos recursos naturais contribuiu para que a Assembleia Constituinte de 1988 adicionasse a preocupação com o meio ambiente no texto constitucional, no artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações. O conceito de sustentabilidade começou a ser delineado na cidade de Estocolmo em 1972, a primeira conferência mundial da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e a primeira grande reunião internacional para definir as atividades humanas em relação ao meio ambiente. Vocês observem o seguinte: nós estamos falando do que aconteceu a primeira reunião há 50 anos atrás. 50 anos! Não é um dia nem dois, são 50 anos, vem se discutindo sustentabilidade no mundo.
Em meados, na virada do século, houve a reunião do milênio nas Nações Unidas em Nova York, a qual um dos oradores citou um pensamento de Benjamin Franklin, do século XVI. O homem pode destruir as cidades, mas se destruir o campo, não existirá cidades. Isso foi no século XVI por Benjamin Franklin. Em 2000, na virada do século, houve a conferência da ONU em Nova York, como já dito, e ficou estabelecido normas sobre sustentabilidade. Em 2001, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, ele sancionou a lei Estatuto das Cidades, aonde tem a obrigação de fazer dos municípios com mais de 20 mil habitantes o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal, o famoso PDDM, Lei 995 de 2016 de Simões Filho. Vocês observem que o plano diretor começou a ser construído em 2014, e eu tive a honra de participar dessa construção, e sempre falando sobre transporte, mobilidade urbana. Para os senhores terem ideia, em 2015 se reuniu a cúpula das Nações Unidas e definiram objetivos de desenvolvimento sustentáveis que fazem parte da chamada da agenda para 2030, daqui a 7 anos, aonde vai se tratar um pacto global, aonde o que foi feito e o que não foi feito. Em 2015, no pacto, na cúpula das Nações Unidas, foi discutido o seguinte: uma dos objetivos do desenvolvimento sustentável foi esse. Observe, dentre as iniciativas estão a melhoria da segurança rodoviária por meio da expansão do transporte público, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, como mulheres, crianças, pessoas com deficiências, idosos e trabalhadores. O direito de ir e vir do cidadão, que está em nossa Constituição, no artigo 5º. O que Fernando Henrique fez? Ele criou, com o Estatuto das Cidades, as regras e normas para o artigo 225 da Constituição Federal. Entenderam? E dentro dessas regras e normas estão os serviços de caráter essencial: segurança, educação, saúde, transporte, infraestrutura e meio ambiente. Essas regras têm que serem cumpridas. Então, meus amigos e minhas amigas, está se aproximando o Congresso das Cidades, que irá falar sobre sustentabilidade. Observem vocês que a cúpula
das cidades baianas, ou seja, os 417 municípios, estarão reunidos para discutir sustentabilidade. Os 11 itens criados pela cúpula das Nações Unidas. Simões Filho, como já dito, é uma cidade em amplo desenvolvimento, a 7ª maior arrecadação, maior pulmão verde, maior berço hídrico da região metropolitana. Temos uma deputada estadual eleita com mais de 80 mil votos. Então todos os olhares estão voltados a Simões Filho. Duas perguntas que não quer calar. A primeira: quem será o delegado que irá representar, que irá falar, defender a tese Simões Filho junto à cúpula baiana, a cúpula das cidades baianas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: como que esse delegado vai explicar perante a cúpula das cidades baianas o sistema de transporte de Simões Filho? Essa bagunça generalizada que está aí. Aonde o nosso secretário de mobilidade urbana, simplesmente indo contra todos os ditames da lei, distribuiu uma faixinha: táxi lotação especial, sem cumprir as outras regras todas, inclusive do CTB. Cabe ao prefeito Diógenes Tolentino baixar a cabeça e assistir esse vídeo, porque o problema está aí. E a única pessoa que pode resolver esse problema não sou eu, e sim o prefeito Diógenes Tolentino de Oliveira, que prometeu a Jeová fazer uma nova Simões Filho. Mas a coisa está difícil de se entender. Eu volto amanhã falando sobre transporte. Fui!